Olá, alunos de Limite, aqui com vocês, professor Pedro Lúcio, para mais uma videoaula. E o tema dessa videoaula é magnetismo e os conceitos iniciais, pessoal. Qual é a origem da palavra magnetismo? A palavra magnetismo vem de magnésia, que é uma região da Grécia, é uma cidade antiga, né? Da Magnésia, pessoal. Peraí, tá difícil aqui. Magnésia, onde pela primeira vez foram notados os efeitos magnéticos, pessoal. Tá? Então, magnetismo vem de magnésia. Os pastores camponeses, né? Usavam cajados e colocavam aqui na base do cajado uma proteção de ferro, tá certo? E andando pelas pradarias, pessoal, notaram que algumas pedrinhas, tá, ficavam grudadas nesse ferrinho que protegia o cajado, tá certo? Por ser da região de Magnésia, essas pedritas foram chamadas de magnetitas. Hoje nós sabemos que são a mistura de dois óxidos de ferro, Fe3O4, tá certo? Fe3O4, a magnetita, pessoal, tá certo? E, logicamente, essas curiosas pedrinhas despertaram o interesse de muitas pessoas. Teria sido Tales de Mileto o encarregado, né, de difundir o estranho comportamento, o comportamento peculiar dessas pedrinhas. E as pessoas, até hoje, né? As pessoas adoravam brincar com as pedrinhas, que se repeliam, que se atraíam. Você punha uma pedrinha em cima de uma tábua e, escondidamente, com outra embaixo, você fazia a pedrinha de cima mexer. Era um espetáculo maravilhoso para o povo da época. E para nós, até hoje. Quem não gosta de brincar com ímãs, né? E essas pedrinhas, pessoal, se espalharam pela Europa, tá certo? Principalmente, né, na França, tá? Na França, eles deram a essas pedrinhas que vivem sempre grudadas, tá certo? Ora, quem vive sempre grudados? Os amantes. Então essas pedrinhas ganharam o nome de pedrinhas amantes, tá certo? Só que amante em francês é aimant ou coisa parecida. Aimant chegou para nós imã, tá certo? Olha que curioso, tá? No começo essas pedrinhas eram apenas brinquedinhos, tá certo? Mas logo, tá? Talvez um chinês meio curioso, né, pessoal? Inventou de pendurar uma dessas pedrinhas, fazer uma barra com essas pedrinhas e suspendê-las num fio, tá certo? E mais uma curiosidade dessas pedrinhas, pessoal. Elas sempre estacionavam, quando penduradas, com uma das extremidades apontando para o norte terrestre, tá certo? Então, essa extremidade que apontava para o polo norte terrestre ganhou o nome de polo norte da bússola, tá certo? Diziam eles que apontava sempre para a estrela do norte, pessoal. Lógico que os mais espertos, né, pessoal, não creram nessa história. Por quê? Porque o céu é mutável, que estrela do norte que fica sempre naquele lugar. Mas eles não tinham outra explicação, até que William Gilbert deu um jeitinho nisso, como nós veremos na teoria, ok? E com isso nasceu o que, pessoal? A bússola, tá certo? Invenção sensacional, principalmente na expansão das grandes navegações, né? Século XV, XVI, etc. Tá? A palavra bússola vem do italiano e quer dizer caixinha pequena,
tá? Vou botar um acento aqui. Então vamos lá, pessoal. Vamos então às propriedades. Aqui é mudo, né, pessoal? Eita, é magnésia, tá? Ei, tá certo. Agora ficou certo. Ok, vamos lá, gente. Virando. As propriedades magnéticas, pessoal. A primeira propriedade é a polaridade, tá certo? Você já deve ter feito ou visto essa experienciazinha, ó. Colocar sobre uma placa de vidro, por exemplo, ou de madeira, pó de ferro, pessoal, tá certo? Pó de ferro que, né, quando você passa uma barra de ferro no esmeril, sai esse pozinho. Se você colocar esse pozinho próximo do ímã, olha como as limalhas se comportam, pessoal. Olha, visto de cima, ó, tá certo? Parece que elas seguem linhas, tá legal? Essas linhas. E nesta região aqui, o efeito magnético é mais forte, pessoal. Então, essas regiões onde o efeito magnético é mais forte são chamadas polos. Polo norte, que aponta para o norte geográfico, e polo sul, oposto, logicamente. Tá certo? Então, o ímã apresenta a polaridade norte e sul. E esses polos, pessoal, são inseparáveis. Certo? Como, por exemplo, aqui, ó, se você vai serrando o ímã, cada pedacinho continua tendo o polo norte e polo sul, ó. Na região de corte, você cortou aqui, ó. Se você cortou aqui, aqui é polo sul, então aqui aparece um polo norte. Aqui é polo norte, então aqui aparece um polo sul. Mesma coisa, olha, vai cortando, vai ter sempre sul-norte, certo? Ó, na região de corte surgem polos contrários ao da outra extremidade. Então essa é a inseparabilidade dos polos. Uma outra propriedade magnética é a atração-repulsão, tá certo? Percebida lá nos primórdios já. Polos de nomes opostos se atraem, tá certo? Sul com norte, atração. Agora, norte-sul ou, norte-norte ou sul-sul vai dar o que, pessoal? Repulsão. Então, polos de nomes contrários, a força é atrativa. Polos de mesmo nome, a força é repulsiva. Tá ok? Então, como é que fica o campo magnético de ímãs, pessoal? Inspirados nessa figura aqui, ó, nessa configuração, construiu-se isso, ó, linhas magnéticas, pessoal. O polo norte que aponta para o norte geográfico terrestre e o polo sul. Convencionou-se então que essas linhas aqui, ó, tá certo? Essas linhas, elas ganharam orientação que por convenção são do norte para o sul. Então é importante, hein? As linhas de indução magnética, como são chamadas essas linhas, elas nascem no norte e vão para o sul, tá certo? Elas não morrem no sul, pessoal, elas continuam dentro do ímã. As linhas de indução magnética são linhas contínuas. A gente desenha o que vê, mas lá dentro do ímã, continua a linhazinha aqui, ó. Tá? Tem uma linhazinha aqui que continua aqui, ó. Elas são contínuas, tá certo? Fazendo isso daqui, tá? São linhas fechadas, melhor que contínuas, tá? A gente fala que nasce no norte e morre no sul, isso por fora do ímã. Por dentro do ímã, tá certo? Elas continuam, tá legal? Então, cuidado com esses conceitos. As linhas de indução magnética são diferentes das linhas de força do campo elétrico. As linhas de força do campo elétrico nascem em cargas positivas,
positivas e morre em cargas negativas ou no infinito. Não são linhas fechadas, enquanto que as linhas de indução magnética são sim linhas fechadas. Como é que eu teria um campo magnético uniforme, pessoal? Esse campo é mais forte aqui, ó, tá certo? Nos polos, mais forte. Aqui eles vão enfraquecendo. Mas para conseguir um campo magnético uniforme, olha aí, um ímã em forma de U, pessoal. Veja como nessa região as limalhas de ferro, tá certo? Pozinho de ferro, seguem linhas paralelas, olha aí, nascendo no polo norte, indo para o polo sul aqui, ó, certinho? Então esse é um campo magnético uniforme. Vamos trabalhar muito com campos magnéticos uniformes, ok? Então, um ímã em forma de U nessa região interna, tá certo? O campo é magnético uniforme. As linhas são retas paralelas igualmente espaçadas, ok? Então, vamos rodando, pessoal. O campo magnético terrestre, pessoal. Então veja lá, está aqui o globo. Aqui o eixo, o meridiano, tá certo? Norte geográfico, sul geográfico, com a Terra girando nesse sentido. Vamos colocar um ímã, tá certo? Aqui, ó, o ímã ele vai se orientar dessa maneira aqui, pessoal. Muito próximo do ângulo, tá certo? Muito próximo do eixo, tá? O eixo magnético, muito próximo do eixo geográfico. Um pequeno ângulo aqui, 11, 12 graus aqui, tá certo? As teorias divergem, isso aqui é mutável. Beleza? E se colocarmos um ímã, tá? O ímã também vai apontar assim, ó, norte e sul, bem aproximadamente, ok? Bom, aí que, como nós dissemos, William Gilbert fez uma experiência, pessoal, uma experiência muito curiosa. Ele pegou esse ímã e colocou aqui, ó, pegou a agulha da bússola e foi passeando a bússola, tá certo? Próximo do ímã. Olha o comportamento da agulha, pessoal, tá certo? Aqui no eixo magnético, ela ficou assim, ó. Lógico, norte repele norte, sul atrai norte, tá certo? Mas à medida que ele foi brincando com a agulha, com a bússola, colocando-a em diversos pontos, a agulha da bússola orientou-se de uma maneira que sua direção é tangente à das linhas de indução em cada ponto, tá certo? E olha, sempre norte, norte, ó, o norte, ó, norte seguindo. Se você passear uma bússola aqui, ó, a agulhazinha dela vai virando, se comportando dessa maneira, em qualquer ponto que você colocar. E note que o polo norte sempre se orienta no sentido das linhas de indução, do norte para o sul. Então, um ímã, o norte de um ímã, nunca fica paralelo no mesmo sentido da agulha da bússola, pessoal. A agulha da bússola nunca fica paralela no mesmo sentido do ímã. A gente diz que fica antiparalela, paralela em sentido oposto. Então isso levou o William Gilbert a uma conclusão importante, pessoal, que se a agulha da bússola, tá certo, sempre aponta para lá, tá, desprezando essa diferençazinha aqui, tá? Vamos considerar o norte e os dois eixos coincidentes, já que o ângulo é pequeno, tá legal? Como fazem os vestibulares. Em vez de falar de polo, a gente fala de região. As regiões polares, tá, praticamente coincidem. Se falar ponto, não.
Tá? Um ponto, outro ponto. Agora a região norte está aqui. Tá certinho? É assim que os vestibulares fazem. Então, qual foi a conclusão do William Gilbert, pessoal? Se a agulha da bússola aponta para lá, tá certo? Mas a agulha da bússola nunca fica paralela no mesmo sentido da agulha, do ímã, William Gilbert concluiu que a Terra, na verdade, é um grande ímã, tem seu campo magnético, pessoal. Só que no polo, tá certo? Norte geográfico e sul geográfico, estão os polos norte magnético, ó. De acordo com essa experiência, note, a Terra é um grande ímã. A Terra tem seu campo magnético, tá certo? É a teoria da massa fluida aqui, ionizada, tá certo? Em altas correntes elétricas, gerando o campo magnético. A teoria mais moderna para o campo magnético da Terra. Antigamente achava-se que a Terra tinha ferro imantado sólido no seu interior, tá certo? Mas os vulcões provaram que isso não é verdade, né, pessoal? Então, olha aqui, ó, tá certo? Então, a Terra é um grande ímã e o norte magnético coincidindo com o sul geográfico. Coincidido não, muito próximo. E aqui também, tá legal? Por isso, as linhas do campo magnético da Terra nascem no norte magnético, sul geográfico, vão para o sul magnético, norte geográfico. Ok? Então vamos lá. O vetor indução magnética, pessoal. Para física, não adianta você falar que o campo aqui é forte, que o campo aqui é fraco, pessoal. Forte quanto? Fraco quanto? Precisamos medir, tá certo? Para física interessam os valores, né? Então, olha lá, inspirados nisso aqui, ó, mais uma vez, tá? Inspirados nisso aqui, fez-se o seguinte, pessoal, tá? Aqui, ó, o vetor indução magnética, o vetor B, vetor indução magnética. Ele segue, pessoal, a orientação da agulha da bússola. Então, se você pegar nesse ponto aqui, ó, nesse ponto A, tem um vetor BA assim, ó. Tá certo? Ó, a orientação da agulha da bússola. No ponto B, tangenciando. No ponto C, tangenciando. No ponto D e no ponto E, que a minha cabeça está na frente, você não viu. Tá certo? Mas depois você tira a minha cabeça daí e você enxerga. Tá legal? Tá? Então tá o vetor indução magnética. Note, ó, nos polos ele é forte, uma seta maior. Depois ele vai enfraquecendo. Aqui ele é bem mais fraquinho. Depois ele vai crescendo de novo. Tá certo? Beleza, gente? Então, as propriedades magnéticas. Então, vamos virar a página e escrever isso que nós vimos do vetor indução magnética. Mais intenso nos polos e menos intenso nas regiões mais distantes. E sempre em cada ponto tangente às linhas de indução magnética. Virando, então... Vetor B, então, pessoal. Módulo. Você acredita que não acharam nenhuma fórmula para calcular o campo magnético de ímãs, pessoal? Tá? Não temos fórmula. Que achar a intensidade do campo magnético de um ímã só experimental. Mas a direção tangente às linhas de indução magnética em cada ponto. O sentido, o mesmo das linhas de indução magnética, ou seja, do norte para o sul. A unidade, pessoal,
no sistema internacional é o Tesla, tá certo? Por extenso minúsculo e o símbolo em maiúsculo, certinho? Então tá aí, estão aí, né, os conceitos iniciais do campo magnético, do magnetismo para você. Uma aguinha aí? Continuando então, pessoal, vamos aos exercícios. Tá aí, ó, Unesp. A figura representa um ímã em forma de barra que vai ser cortado em duas partes. Pode ser longitudinal, num corte A, ou transversal, num corte B, pessoal. Logo em seguida ao corte, pode-se observar que os pedaços resultantes. Então vamos lá comigo, ó. Vamos cortar o ímã. Tá aqui o ímã. Vamos fazer um corte longitudinal, pessoal. Cortamos aqui. Obtemos dois pedaços. Norte-sul, norte-sul. O que acontecerá com esses dois pedaços? Olha, norte-norte, sul-sul, é o que, pessoal? Repulsão. Então haverá forças de repulsão entre as duas metades, pessoal. Logicamente que elas não vão ficar assim, pessoal. Como repele aqui, olha o que vai acontecer. Os dois ímãs voltam os dois pedaços voltam a se grudar, mas não da maneira como estavam antes. Você não reconstitui o ímã inicial quando o corte é longitudinal, pessoal. Aliás, deixa de ser ímã, né, pessoal? Porque as linhas passam a ser aqui, ó, do norte para o sul aqui, do norte para o sul aqui, ó. Só tem linhas nesse pedacinho, ó, norte-sul, norte-sul. Não tem mais aquelas linhas assim, ó. Se você colocar limalha de ferro aqui em volta, tá certo? As limalhas aqui não vão ser orientadas, pessoal. Elas vão ficar do jeito que estavam. Haverá orientação só aqui, ó, certo? Aqui você destruiu esse campo externo aqui, ó. As limalhas não se orientam. Ficam aqui, ó, nesses pontinhos aqui, todas aleatoriamente distribuídas como estavam antes. Ok? Agora, se você fizer um corte, deixa eu apagar essa sujeira aqui, pessoal. Tirar esse pó daqui. Tira esse pó daqui. Vamos lá. Tiramos o pozinho. Agora vamos fazer um outro corte, pessoal. Agora um corte transversal. Tá certo? Aqui, ó. Como ele sugere, o corte B, ó. Fiz o corte B. Separei em dois pedaços, olha aí. Aqui vira norte e sul. Norte continua norte. Aparece um sul. Sul continua sul. E aparece o norte, olha. Esse ímã agora entre eles haverá uma força de atração, pessoal. Então se eu abandonar as duas partes aqui, ó, no primeiro caso, olha, uma vai virar e fica assim com a outra, certo? Você já brincou com ímãs. Quando você tenta chegar um polo no outro, tá certo? Se você colocá-los dessa maneira, em cima da mesa soltos, eles vão virar e o norte de um vai grudar no sul do outro aqui, tá certo? Então, no primeiro caso, no corte 1, as forças são repulsivas. E no segundo caso, no corte B, as forças são atrativas. Ok, ó? Onde que está escrito isso? Se repelem A e B, não. Se atraem A e B, não. Se repelem se o corte for na linha A e se atraem se o corte for na linha B. Perfeito. Então, essa é a nossa alternativa correta. Beleza? Ok? Então, um tempinho aí para a gente virar a tela, pessoal. Então, virando.
FUVEST 2, 4 ímãs iguais em forma de barra, com as polaridades indicadas, estão apoiados sobre uma mesa horizontal, como na figura aqui, ó. Tá certo? Vistos de cima, 4 ímãs. Uma pequena bússola é também colocada na mesa no ponto P. Vamos colocar a bússola no ponto P, pessoal. Tá aí. Tá certo? Equidistante dos ímãs, indicando a direção e o sentido do campo magnético dos ímãs em P. Tá certo? Não havendo em conta o efeito do campo magnético terrestre, qual é a figura que melhor representa a posição da agulha da bússola que eu acabei de colocar aqui? Tá certo? Vamos pensar, pessoal? O que é que vai acontecer? Tá, coloquei aqui. Peraí. Agulha da bússola. Como é que vai acontecer? O que vai acontecer com ela? Bom, o norte repele norte, o sul atrai norte. Então, devido a esses dois ímãs, a tendência da bússola é girar 180 graus. Agora, porque a influência aqui, pessoal, ó, o sul atrai o norte, o sul também atrai o norte. Então, tem duas atrações opostas aqui. Tá certo? E o sul repele o sul, tá certo? Então tem duas repulsões opostas e duas atrações opostas. Então os efeitos se compensam. Então na horizontal aqui, as forças se equilibram. Na vertical não. O polo norte do ímã empurra o norte da agulha para baixo. E o sul, tá certo? Puxa o norte. Por isso que a bússola dá esse giro e fica em equilíbrio dessa maneira. O norte apontando para o sul apontando para o norte, e aqui as forças equilibradas, tá certo? Sul repele sul, sul repele sul. Sul atrai norte, sul atrai norte. Então, a bússola sofre na horizontal atrações e repulsões que acabam se equilibrando, né? Então, a posição de equilíbrio é como na alternativa A, que eu já frisei para você. Tá certo? Então, vamos lá para o exercício 3. 3 barras de ferro de mesma forma são identificadas pelas letras A, B e C. E suas extremidades identificadas por A1, B1, A1, A2, B1, B2, C1, C2. Estão aqui as 3 barras, certo? A1, A2, B1, B2, C1, C2. Bom, agora ele vai aproximar essas barras, pessoal. Quando essas barras são aproximadas, vemos que A1 e B1, ó, ele aproximou com A1 virada para B1. Verificamos, são aproximadas, vemos que as extremidades A1 e B1 sofrem atração, olha aí, atração. Que conclusão que você chega, pessoal, só com esse primeiro experimento? Bom, que pelo menos um dos dois é ímã, porque senão não haveria atração. Se for uma barra, um ímã, e uma barra não imantada de ferro, por exemplo, vai haver atração tanto de A1 por B1 como de A1 por B2. Então esse primeiro experimento só me garante que pelo menos um dos dois é ímã, necessariamente. Ou A é ímã ou B é ímã. Então vamos para a segunda experiência. As extremidades A1 e C2, pessoal. A1 e C2, certo? Sofrem repulsão, olha aí. Uma empurra a outra. Poxa, então os dois são ímãs. Para haver repulsão, os dois têm que ser ímãs, pessoal. Então A1 é ímã, certo? A é ímã e C também é ímã. B eu ainda não sei, tá certo? Então vamos para mais um experimento. As extremidades A1 e B2, tá certo? Sofrem o que, pessoal? Sofrem atração. Ora,
Se qualquer uma das extremidades de B é atraída, então B não é ímã. Tá certo? O B não é ímã. Tá? E aí já concluí, pessoal, mas ele fecha ainda dizendo que A1 e C1 sofrem atração. Ora, A1 e C2 repulsão, A1 e C1 atração, então logicamente, tá certo? Aqui devem ser polos de nomes iguais, aqui polos de nomes opostos. Então A é ímã, B não é ímã e C é um ímã, porque o B foi atraído por qualquer extremidade, ó. A1 atraiu B1 e atraiu B2. Quando só um é ímã, o outro, por exemplo, é uma barra metálica de ferro, tá certo? Então aí há atração sempre. Ok? Então vamos lá. Vamos virar isso. Epa, vamos lá, não virou? Virou? Ah, tá aqui. Eu acho que esse exercício está na outra página também. Vamos ler aqui, pessoal. Com relação ao campo magnético terrestre e a orientação geográfica, assinale as alternativas abaixo, o que for correto. Tá certo? O polo sul magnético terrestre situa-se na região do polo norte geográfico da Terra. Certo? Isso está correto, né, pessoal? Pelo que vimos na teoria, as regiões polares, tá? Norte e sul, para no eixo geográfico e eixo magnético são opostas. O norte geográfico está na região do sul magnético. O sul geográfico está na região do norte magnético. Legal? As linhas de campo magnético do campo magnético terrestre emergem do polo na região do polo sul geográfico, sim, porque as linhas do ímã, as linhas magnéticas, vão do norte magnético para o sul magnético, ou seja, do sul geográfico para o norte geográfico. Também está certa. O magma presente na litosfera terrestre e a revolução da Terra em torno do Sol, pessoal, são as fontes do campo magnético terrestre. Não, é a primeira parte, tudo bem, mas essa segunda parte aqui nada a ver, né, pessoal? Como meia verdade é uma mentira inteira, isso está incorreto. Os fenômenos atmosféricos das auroras boreal e austral são observados em função da existência do campo magnético terrestre. Tá? Isso também é verdade, pessoal. Vamos ver isso na próxima tela. Ok? Aqui, ó. Tá certo? As auroras boreal e austral, olha aí, ó. Tá certo? A minha cabeça está na frente aqui. Depois você corta a minha imagem na hora de assistir, tá certo? Para ver essas figurinhas. São espetáculos multicoloridos, pessoal, que aparecem no céu, tá certo? Esse fenômeno, aurora boreal e austral. O fenômeno é o mesmo, só muda o hemisfério, né? O polo. Boreal no norte, astral no sul. Ok? A soma dá 11. Ok? Deixa eu virar a tela aqui, pessoal. Aí o exercício aparece de novo aqui, tá? Eu repeti aqui para poder explicar para você. Olha que colorido bonito. Ampliei a foto, tá certo? E olha lá. Por que que isso acontece, pessoal? Esse exercício, na verdade, está fora do lugar, pessoal. Ele deveria estar lá na frente. Mas para não deixar você sem resposta, vamos lá, ó. Tá aqui, ó, o campo magnético terrestre, ó. As linhas magnéticas saindo do norte, indo para o sul, pessoal.
do cosmos, pessoal, do Sol, por exemplo, né, são enviadas partículas, né, para o espaço, atingindo a atmosfera terrestre aqui, ó. Tá certo? Aliás, a Terra tem dois grandes escudos, né, pessoal? Sem os quais possivelmente não haveria vida na Terra, tá certo? Por quê? O primeiro grande escudo é a atmosfera terrestre. A atmosfera terrestre que circunda aqui a Terra até uma grande altitude, pessoal, ela nos protege de corpos, massas perdidas no cosmos, restos de planeta, de cometa. Essas partículas, quando atingem a atmosfera terrestre, são incendiadas, pessoal, são sublimadas, tá certo? Devido ao atrito, elas aquecem muito, pegam fogo ao atrito, né, e a compressão do ar que está na frente delas, dá um sobreaquecimento, tá certo? O aquecimento adiabático, além do atrito, são as famosas estrelas cadentes que a gente vê riscando os céus das madrugadas, né, pessoal? Tá? Pessoal que gosta de olhar para o céu. E além da atmosfera terrestre, pessoal, nós temos também o campo magnético terrestre, que nos protege de partículas ionizadas. Partículas ionizadas, você vai ver para frente, quando atingem não paralelamente as linhas de indução magnética, elas são ricocheteadas, pessoal. Ou elas desviam para fora ou lá para dentro. Só que aqui nos polos, essas partículas têm velocidade paralelamente ao campo, ó, as que vêm lá de cima. Essas não são desviadas, chocam-se contra as partículas da atmosfera, tanto lá boreal como austral, provocando esses espetáculos coloridos maravilhosos, tá? Então a causa das auroras são partículas ionizadas não desviadas pelo campo magnético terrestre nas regiões polares, tá ok? Nunca você vai ver a aurora boreal, tá certo? Aurora, né? Colorida no Equador, pessoal. As partículas são desviadas, ok? Então vamos para a próxima tela. Então vamos à próxima tela, pessoal. Exercício 5. Em relação às propriedades e aos comportamentos magnéticos dos ímãs, das bússolas e do nosso planeta, é correto afirmar que a agulha de uma bússola inverte seu sentido ao cruzar a linha do Equador. Mentira, né, pessoal? Ela continua apontando para o norte geográfico. Um pedaço de ferro é atraído pelo polo norte de um ímã e repelido pelo polo sul. Não, o ferro é sempre atraído pelos dois polos do ímã. As propriedades magnéticas de um ímã perdem-se quando ele é cortado ao meio. Já vimos isso lá no exercício 1 ou 2, né, pessoal? Não é verdade. E na teoria também, né? Os polos de um ímã são inseparáveis. O polo norte geográfico da Terra corresponde aproximadamente ao polo sul magnético. O norte geográfico, certo, está na região do sul magnético. Perfeito. Resposta D, então. Ok? Vamos lá. Questão 6. O ano de 2009 foi o ano internacional da astronomia. Há 400 anos atrás, horrível, né, pessoal? Isso não existe. Há 400 anos. Não pode ser há 4 anos à frente, né? Há 400 anos já é no passado. É físico, quando pega para escrever, faz essas ratas aqui, né, pessoal? Galileu apontou um telescópio para o céu e mudou a nossa maneira de ver o mundo, de ver o universo e de vermos a nós mesmos, pessoal. As questões a seguir nos colocam diante de constatações e nos lembram que somos apenas uma parte de algo muito maior, o cosmos, tá?
Cosmos é um filme, né, pessoal? Uma série, aliás. Carl Sagan. Um astronauta, ao levar uma bússola para a Lua, verifica que a agulha magnética da bússola não se orienta numa direção preferencial. Você pode mexer na bússola, a agulha não se movimenta, pessoal, para uma direção preferencial. Ou seja, ela não fica fixa numa direção preferencial. Por que que isso ocorre, pessoal? Na Terra, você mexe a bússola, tá certo? Vira a bússola, mas a agulha se mantém apontando para o norte. Tal não ocorre na Lua. Então, considere as seguintes afirmações a partir dessa observação. A agulha da bússola não cria campo magnético quando está na Lua. Olha, o campo magnético é da agulha da bússola, tá certo? Tem nada a ver com onde ela está. O campo magnético da agulha é dela, então ela cria. Agora, não há interação com o campo magnético da Lua. Por quê? Porque a Lua não apresenta campo magnético, pessoal. Então, somente a afirmação 2 está correta. Por isso, a resposta é B. Tá legal, pessoal? Então... foi uma aula bem simplesinha, né, pessoal? Mas bastante importante para você seguir no seu magnetismo, tá? Até então, a próxima videoaula, onde enfocaremos o campo magnético de correntes elétricas, ok? Um abraço, então, do professor Pedro Lúcio para você. E, como já disse, até a nossa próxima videoaula, ok?